Dunas Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207. Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal, em tempos de pandemia, pelo Facebook. Exercite o seu direito de cidadão. O tema de hoje é tomem cuidado com os lobos em pele de cordeiro. É que todos nós, toda pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai ter de enfrentar situações difíceis. E é justamente nessas horas que mais necessitamos de apoio de alguém, para que as coisas não piorem ainda mais. Mas infelizmente nem todos que aparecem é para ajudar. Pois é nessas horas que os aproveitadores gostam de agir, justamente nos tempos de maiores provações. Eu vou chamar esses aproveitadores de algo muito conhecido, lobos. Lobos em pele de cordeiro. Há gente que usa justamente os momentos de aflição para tentar tirar algum tipo de proveito. Hoje quero falar sobre os que utilizam a religião para enganar quem já está na pior. São os lobos em pele de cordeiro. A fala deles é mansa, é doce, parecem anjos, mas agem no fundo com pensamento de demônio. Esse tipo de gente sempre existiu. O próprio Jesus falou sobre eles, advertiu sobre eles, conforme registra o evangelista Mateus. Mateus escreve que Jesus disse: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Mas vocês conhecerão os falsos profetas pelo que eles fazem e não pelo que eles dizem. Prezados ouvintes, os aproveitadores da fé sabem muito bem como tirar proveito de quem está sofrendo. Falam em Deus de forma tão bonita que convencem. Parecem crentes fervorosos. Na maioria das vezes a pessoa até sente novas forças, até melhora, renova as esperanças. Pois esses larápios afirmam que Deus agirá poderosamente. Claro, se for agradado com boas ofertas em dinheiro ou em bens, como se o Senhor fosse tipo um negociante ávido por bons lucros. Mas você que provavelmente conhece o Salmo 23, pense nesse salmo. Nele, Davi compara o Senhor a um pastor que cuida muito bem dos carneiros e das ovelhas. Davi se compara a um dos animais do rebanho de Deus. E justamente essa comparação nos ajuda a compreender melhor a forma de Deus agir.
Antes, porém, não esqueçamos que Davi era pastor de rebanhos quando tornou-se rei. Portanto, Davi se baseia na própria experiência de peão de ovelhas para afirmar que o Senhor age assim parecido com um peão. O Senhor protege e orienta o seu povo. E Ele está perto e sempre atento aos perigos e dificuldades que nós, seus filhos e filhas, enfrentamos. No tempo de Davi, um bom pastor de rebanho fazia o possível para guiar as suas ovelhas por bom caminho, caminho que levasse a águas limpas e a boas pastagens. Mas ele não as levava voando até lá. As ovelhas tinham de caminhar. Elas iam a esses lugares em busca de boa pastagem e boa água. Além disso, as ovelhas precisavam usar as próprias pernas para fugir quando um ladrão ou um animal feroz se aproximasse. E para maior proteção, elas deviam andar juntas, porque juntas eram mais fortes. Nesse interessante exemplo, vemos que o pastor age sim, pois ele orienta e guia o rebanho pelo caminho certo. Mas Deus não evita que todas as coisas aconteçam. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Não é o pastor que faz tudo. As ovelhas também precisam agir segundo a orientação divina. Assim, o que o pastor faz é suficiente para que o rebanho se sinta tranquilo. As ovelhas sabem que ele está ali prestando atenção em tudo, cuidando o tempo todo e ao final do dia, as conduzindo para um lugar seguro, onde possam dormir em paz. Pois é justamente assim que Deus faz conosco, cuidando a vida toda, e quando chegar a noite, ou seja, o final da nossa vida, Ele nos conduz para junto de si, onde poderemos descansar em paz e viver em paz perfeita. E continuando a falar em paz, a falta de paz e outros problemas da alma tem muito a ver com o tipo de alimento espiritual que deixamos entrar em nossos ouvidos. Jesus nos oferece alimento de verdade e quer nos livrar da mão dos maus pastores, e por isso diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Portanto, ouvir a voz do bom pastor é o que importa, pois isso dá rumo na vida e também dá força e fé, paz e proteção, esperança e alegria. Mas ele não nos obriga a segui-lo e nem exige nada em troca. Quem não quiser segui-lo não vai. Mesmo assim, ele continuará a nos chamar com persistência, porque o nosso coração, a nossa alma precisa dele. A mensagem e a presença de Jesus Cristo estão aí para todos que procuram por vida em abundância. Que Ele então nos ajude a percebermos quando é o mau pastor que está perto de nós, usando e abusando da palavra falsamente. Que Ele nos ajude a reconhecer os que abusam do nome dEle, para enganar o seu povo e fazer da religião um negócio lucrativo. Que Deus nos ajude. Amém. Oremos. Pai Celeste, nosso Supremo Pastor, sabemos que Tu serás o único pastor no reino eterno. Mas nesse mundo Teu povo está dividido pela política e dividido em muitas denominações. Agradecemos que mesmo assim o Teu poder pode manifestar-se quando estamos em comunhão e nos reunimos em Teu nome. Então, Senhor, ajuda-nos a percebermos se alguma erva daninha for semeada e não a boa semente que vem de Ti. Fortalece nossa fé, principalmente durante as provações, para não cairmos na lábia dos lobos disfarçados de pregadores. E que a fé que nos dás nos fortaleça para estarmos a Teu serviço. Amém.
Participe das sessões da Câmara de Vereadores do Balneário Pinhal, em tempos de pandemia, pelo Facebook. Exercite o seu direito de cidadão. Nunes Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207.